A Pevida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Durante todo o ano de 2022, repetidas vezes, eu me manifestei através de outros veículos nos quais eu faço intervenções jornalísticas. Eu me manifestei sobre as ocorrências, as realizações, as notícias geradas dentro do PAN da Codajás, a policlínica da Codajás. E uma coisa mais interessante sobre tudo isso que eu reportei, algumas dessas notícias tinham a ver com recordes. Eu me lembro bem uma notícia que eu dei que o PAN da Codajás acabava de registrar um recorde de atendimento num determinado setor, um recorde de atendimento através do cumprimento de uma meta. E isso sempre me impressionou. Agora, sabe o que me impressionou também e continua me impressionando? É o seguinte, é a capacidade do Dr. Rainer Figueiredo, está aqui ele ao meu lado, a capacidade que ele tem em termos da administração, o envolvimento dele como administrador de um sistema que tem trazido para a população de Manaus grandes benefícios. Tem gente que nem imagina, porque é lógico, quando as pessoas de forma individual recebem o benefício, elas raramente estendem a leitura do benefício multiplicado por milhares de pessoas. É isso mesmo, milhares de pessoas. Eu acabei de citar para ele uma coisa interessante. A última vez que ele veio aqui foi em 2021. Levou um tempão para voltar, mas está aqui ele voltou. Voltei. E ele voltou justamente surfando a onda de metas atingidas, de atendimentos, a onda gerada pelas capacidades, pelas expertises de uma equipe multidisciplinar, uma excelente equipe multidisciplinar que está com ele lá no PAN da Codajás. Disso ninguém duvida, ninguém contesta na cidade de Manaus. Eu afirmo isso com muita firmeza. Nós vamos ter dele, a partir de agora, eu gostaria de ter muito a atenção dos espectadores da Hora do H, aqui no Portal do Holanda, um resumo do que foi 2022. Se ele quiser falar de 2021, se tiver tempo para 2020, ele é que manda aqui, o pedaço é dele. Mas ele também vai dizer para a gente, e eu sei que ele está ansioso para fazer isso, sobre quais são as metas, os propósitos, os projetos, os grandes objetivos a serem alcançados durante o ano de 2023, que hoje, 1º de fevereiro, está no seu comecinho. Vamos ouvir o que o Dr. Rainer Figueiredo tem a dizer? Eu sei que ele vai fazer grandes revelações e ele vai impressionar você sobre os resultados colhidos e os resultados desenhados para 2023. Seja bem-vindo. Nossa, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por todo o acolhimento aqui desses nossos quase 2 anos sem vir aqui com vocês, né? E trazer essa prestação de contas para a população, porque realmente é isso que é o nosso trabalho, por isso que a gente vai falar nos meios de comunicação, que a gente presta contas daquilo que a gente está fazendo lá na gestão pública, porque a população precisa saber, precisa ser evidenciado, precisa ser mostrado, precisa ser falado o que a gente consegue fazer, os avanços, quantos a gente consegue fazer de atendimento. A gente teve esse recorde de atendimento no ano 2021. 2021 nós atendemos mais de 337 mil atendimentos. 337 mil pessoas em 365 dias? Isso. E em 2022 nós fechamos a média de mais de 400 atendimentos, 400 mil atendimentos.
Então, é um avanço progressivamente. Esse ano a gente quer aumentar ainda mais essa meta para que todo o quantitativo da capacidade instalada que nós temos dentro da policlínica, a gente consiga dar 100% de entrega para a população. Né? Então, é o nosso desafio diário, é ver realmente quantos pacientes estão sendo atendidos para que a gente possa dar esse link para a população. Então, ano 2022, mais de 400 mil atendimentos. E o que vocês estão desenhando? Eu estou ansioso para saber, para 2023 em termos de atendimento. Além de nós aumentarmos, botarmos a nossa capacidade instalada para realmente fazer esse atendimento, e eu gosto sempre de dizer, o que é essa policlínica? Nós somos um atendimento especializado e esse paciente precisa passar pela atenção básica primeiro, pela atenção primária. Então, ele precisa passar por uma UBS, por uma casinha, precisa ser atendido por um médico e esse médico essas pessoas são direcionadas, encaminhadas, isso. Então nós atendemos via sistema de regulação pelo CISREG, então é encaminhado para que nós possamos atender esses pacientes e por isso que nós realizamos esse quantitativo enorme de atendimentos. Então hoje o paciente não precisa ficar mais naquelas filas que antigamente tinha, né? Quer dizer, há uma eficiência muito grande em termos do atendimento, né? Porque para cobrir esse número de atendimentos a base de muita eficiência. Muito. Hoje nós temos essa fila e a gente pretende zerar. E como você falou, o que vocês estão pensando para melhorar em 2023? É realmente diminuir um pouco essa fila do CISREG que está um pouco grande. Então, qual é o tamanho dessa fila, doutor? Depende da especialidade, depende de cada, por exemplo, ortopedia, tem quantos mil pacientes esperando ser atendidos. E aí, no ano de 2021... Mas a fila está andando, né? Ela não para. Ela é longa, mas ela está andando. O nosso grande gargalo é esse, é que entra mais gente do que a gente consegue dar vazão. Claro. Todo dia entra muita gente. E a equipe também não aumenta, né, de atendimento, é aquela equipe. Isso, e aí o governador Wilson Lima colocou o Examina Mais, o Consulta Mais, lá em 2021, para que aumentasse esse número de atendimentos e com isso também o Opera Mais. Então, são projetos da Secretaria de Saúde com o governo do estado do Amazonas para que a gente pudesse dar uma maior vazão. Então, esse ano nós queremos ampliar. O que foi reprimido por conta da pandemia também. Sim, claro. Então, a gente foi diminuído as cirurgias eletivas, foi diminuído os atendimentos por conta de toda a parte viral, todo mundo tinha medo, muitos funcionários foram afastados, né, das suas funções por estar em grupo de risco, ainda não tinha vacina. Então tudo foi muito atrasado por conta da pandemia. E agora, nesse ano 2023, nesse novo mandato do governador, a gente quer realmente ampliar e fazer aquilo que ele estava planejando desde 2021, quando ele lançou esses programas. É realmente dar uma vazão a esses pacientes. Quer dizer, esses programas estacionaram por um tempo devido à pandemia, mas agora eles retornam a ser implementados com força total, é isso, doutor? Com força total. Vista disso, é o próprio Delfim Aziz, que está com a sua capacidade instalada de 100%, então estão realizando as cirurgias lá eletivas, estão realizando Delfim Aziz é o hospital, né? Isso, o Hospital Delfim Aziz, e está fazendo também a parte, vai entrar com a parte de transplantes, então é referência... Isso é ponto pacífico? Muito, muito, para ser uma unidade de referência. Então, nós somos a parte ambulatorial e a gente trabalha juntamente com a parte hospitalar para que a gente possa dar vazão. Por exemplo, dos nossos pacientes que usam as bolsas de estomias, aqueles pacientes ostomizados que a gente fala. Sim. A gente dispensa as bolsas de estomias lá no Panda Codajás. Nós somos a única unidade no estado que Vocês fazem a entrega? Isso, a entrega dessas bolsas de estomia. Tudo de graça pelo SUS. O paciente vai lá, passa por uma consulta com o corpo técnico e é dispensada a bolsa de estomia. Então, nós precisamos fazer esse link juntamente com a rede para que esses pacientes que tiveram o trato interrompido, que vão para a reconstrução do trato. Então, eles saem da fila. Então, é uma rede de saúde. Então, a gente precisa entender que nós estamos dentro de um contexto de uma rede de saúde, onde esse paciente passa pela atenção básica, passa pela secundária e até chegar na terciária, que caso ele precise de uma intervenção cirúrgica, no caso. Então, é isso que as pessoas, eu gosto muito de falar isso, para que as pessoas que estão em casa entendam. Sim. Como é que o SUS funciona, como é que é essa nomenclatura. Existem umas etapas
até aquele momento que ele é abraçado pelas capacidades do Panda Codajás, é isso? Isso. E é muito importante que a gente frise isso para a população, para que às vezes as pessoas não vá, eu não vou, onde eu vou ser atendido, para onde eu vou, preciso de um endocrinologista, eu preciso de um reumato, de um pneumo, de um ortopedista, onde é que eu vou? Então, todas as vezes que as pessoas me perguntam isso, eu falo, você precisa ir pela uma UBS, você precisa falar com o médico. Essa é a primeira porta a ser aberta, é a UBS. É a UBS, é a atenção primária. Então, esse paciente passa pela atenção primária, pela prefeitura, e aí ele é encaminhado para a nossa unidade ou qualquer outra unidade que seja especialidade, né? Qualquer policlínica que nós temos, tanto prefeitura quanto estado. Me diga uma coisa, quais são as principais atividades ou qual é o número de atividades que estão atuantes recebendo esses pacientes? Lá no PAN nós temos mais de 30 especialidades médicas e não médicas. No caso, nós temos endócrino, nós temos genexista, nós temos gastro, adulto, pediátrico, nós temos ginecologista, fisioterapeuta, fono, psicologia, psiquiatria. Então, é uma gama de especialidade. Então, se você quer saber, lá no PAN da Codajás, se você conseguir dar um Google lá, PAN Codajás, Policlínica Codajás, vai ter a nossa carta de serviço. Isso está disponível na rede? Está disponível no Google. Está disponível no Google, né? Isso, para cada paciente que queira saber o que tem lá dentro da Policlínica. É atualizado todos os anos, nós atualizamos e é atualizado. Já foi atualizado esse ano? Foi atualizado e lá tem a carta de serviço que tem lá na Policlínica, que são mais de 30. Então, às vezes, as pessoas nem sabem, né, o que tem lá. É realmente enorme, né? É enorme. Nós atendemos cerca de 2.000 pacientes por dia. Eu tenho uma curiosidade, doutor. Vocês funcionam 24 horas? Não. Como é que vocês atuam para ter toda essa eficiência de atendimento? Esse fluxo. Por sermos uma policlínica, são várias clínicas dentro de uma única unidade. Então, nós temos a ginecologia. Daí o nome poli, né? Isso, por isso são várias. Ali. Isso, da parte da ortopedia, o centro de reabilitação, a triagem neonatal, o pré-natal de alto risco, a ginecologia, saúde mental, a dermatologia, pequenas cirurgias. Então, são vários, e o setor de imagem também. Isso é formidável. E aí você imagina, 2.000 pacientes, a gente cerca de 60 mil pacientes por mês. Praticamente uma cidade do interior. É verdade. E esse número, ele é acrescido de novos pacientes, né? Isso. Todos os dias, novos pacientes. Isso. Tem alguns pacientes que eles fazem o acompanhamento mensal, que vão lá todos os meses. Por exemplo, os pacientes ostomizados vão lá todo mês pegar a bolsa. Os pacientes do ambulatório... A bolsa dura 30 dias de uso. Isso, depende de cada paciente, que aí faz a dispensação de quantas bolsas ele vai usar no mês. Isso, seja um dia, ele vai levar 30 bolsas. E isso é distribuído gratuitamente, você já falou? Gratuitamente. Né? Todos os pacientes, eles vão lá. E não é só brasileiros. A gente atende também pacientes venezuelanos, pacientes de outras nacionalidades. Essas pessoas também estão sendo atendidas? São atendidas. Esses novos chegados? O SUS, ele é universal. Então, a gente tem que atender... Claro. Qualquer pessoa que chega até a nossa unidade, a gente precisa atender. Independente da nacionalidade, e a gente faz esse atendimento para ele. Me diga uma coisa, eu estava pensando sobre uma abordagem que eu fiz pública na Rádio CBN sobre uma distribuição de cadeiras de rodas. E que projeto é esse que me impressionou bastante? Essas cadeiras de rodas, existe fila para recebimento? Existe. E não só isso, o atendimento é um atendimento que ele acompanha. Isso, a gente faz a reabilitação. Das pessoas que precisam, é isso? Isso. Como é que é feito isso? O diferencial da Policlínica Codajás, essa dispensação ela é feita pelo CER, que é o Centro Especializado em Reabilitação. Lá nós somos a tipologia 4, então a gente faz a reabilitação do paciente física, auditiva, visual e intelectual. Isso faz parte do pacote? Isso, é a reabilitação desses pacientes, das pessoas com deficiência física, auditiva, visual e intelectual. Então, tá dentro da parte física, a gente faz a dispensação de órtese, de prótese, de aparelhos auditivos, de óculos, de prótese ocular, cadeira de rodas. Então, é um programa... Essa entrega é feita num dia especial ou ela é sistemática? Ela está ali acontecendo o tempo todo? A gente precisa fazer a parte sistemática porque você imagina, 1.400
pessoas lá Pois dentro. os números são grandiosos, né? Muito, então a gente agenda às vezes 50 pacientes por dia, 100 pacientes por dia para fazer isso, porque é esse acompanhamento. Aí tá, o paciente recebe a cadeira de rodas, ele precisa fazer a reabilitação dele, às vezes ele não para usar, Ele não para sabe guardar, como usar, né? para guardar, às vezes cadeira de banho, você vai usar, você vai enxugar para que mantenha uma durabilidade, um treinamento. Esse treinamento? Um treinamento dos profissionais de como utilizar o equipamento da melhor forma possível para dar uma maior durabilidade no equipamento. Aí os pacientes que pegam a prótese, então eles fazem a reabilitação desse paciente para usar aquela prótese, então aí entra o fisioterapeuta, entra o psicólogo, entra toda a parte do educador físico, para fazer a reabilitação desse paciente como um todo. É uma nova vida, né, para ele. Então a gente só não dispensa. Porque senão, sem a cadeira de roda, eles ficam totalmente isolados em suas casas, sem poder se locomover. A gente está devolvendo a qualidade de vida para esse paciente, devolvendo uma autoestima para que ele possa estar num convívio familiar, social e que ele possa ter uma autonomia, que é isso que a gente quer nessa reabilitação. É dar autonomia para esse paciente para que ele consiga viver em sociedade da melhor forma possível. E a gente precisa buscar políticas públicas que funcionem para espaços públicos mais acessíveis, então dar mais acessibilidade para esses pacientes. Então é uma das lutas que a gente está buscando também dentro. Isso aí já é o outro lado da moeda, né? Que não está diretamente ligado a vocês. Isso, então a gente complicado. Buscar isso dentro da policlínica também para dar apesar de a gente já ter a maioria da acessibilidade, a gente quer buscar ainda mais. Então um dos nossos passos do planejamento para esse ano é fazer o treinamento para os nossos funcionários, a parte de linguagem, de sinais, né? Então a gente precisa dar esse treinamento. Às vezes vai sinais de Libra, essas coisas? Isso. Às vezes vai um paciente com auditivo, então a gente precisa treinar esse nosso funcionário a receber esse paciente para que ele consiga ter uma maior humanização no atendimento. Doutor, me diga uma coisa. O senhor está falando aí, eu estou pensando, estou matutando aqui. Me diga uma coisa, com todo esse fluxo de atendimento, com toda essa dinâmica que envolve o atendimento de milhares de pessoas, qual é o tempo e como vocês encontram tempo para treinar a equipe? Porque uma equipe, para responder com eficiência para tantas demandas, precisa de um baita, de um senhor método de treinamento. Como é que vocês fazem esse treinamento da equipe? Sim. E aí a gente parte desse princípio de realmente, como você falou, a gente ter uma equipe que é singular, ela é incrível e realmente a dedicação deles de se entregarem naquele serviço, de se entregarem naquele momento, e não só naquela hora de trabalho que ele tem lá para ele. Não, eu sou um funcionário público, eu vou bater meu ponto de entrada, saída e tchau, não quero mais saber do serviço que está tendo lá. Então, nós temos muita entrega. Os funcionários vestem a camisa realmente, que eu sempre falo para eles. Vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa da vida de vocês, mas vocês escolheram a área da saúde, vocês escolheram isso. E hoje a gente está precisando dessa dedicação de vocês para que a gente possa entregar realmente um SUS mais digno para toda a população. E vocês têm conseguido isso? Sim, eles vestem a camisa, eles vão, fazem todo o trabalho, fazem os cursos, eles se aperfeiçoam. Nós estamos falando de uma equipe, qual é o tamanho dessa equipe em números? Hoje nós temos cerca de 600 funcionários. 600 funcionários na Policlínica da Codajás. Estatutários. No PAN da Codajás. Policlínica PAN da Codajás. Temos mais de 600 funcionários e fazem essa dedicação realmente. Hoje você gerir tudo isso, gerir essas pessoas, gerir atendimento, gerir a parte de contrato, gerir a parte burocrática também, então a gente tem que dar essa atenção nisso tudo. Me diga uma coisa, eu recebi há 2 semanas aqui a doutora Alessandra Pereira, ela é psiquiatra, né? E ela abordou aqui o crescimento das doenças da alma. Acho que aqui envolvem questões relativas à depressão, ansiedade, todos esses episódios, né, que envolvem suicídios e levam a suicídio e tudo mais. Já existe dentro da Policlínica um departamento voltado para esse tipo de atendimento, um atendimento que principalmente durante uma demanda, né, que foi criada durante
a pandemia, de que tantas pessoas passaram a adoecer da alma, quer dizer, aumentaram os casos de depressão, de ansiedade, tudo. A Policlínica já se debruçou sobre isso? Sim, hoje nós temos o setor de saúde mental, onde esse setor ele tem... Existe um setor específico? Existe um setor específico, onde ele tem profissionais, nós temos um psiquiatra, nós temos neuro, adulto, infantil e psicólogos. E assistente social, enfermeiro, toda a equipe multiprofissional para atender esses pacientes. É claro, como você falou, são números muito maiores, tudo muito grande. Então, dentro da Secretaria de Saúde está havendo uma reformalização para que a gente possa melhorar esse atendimento. Então, a Secretaria de Saúde já fez um convênio e a gente tem 2 novos psiquiatras para fazer atendimento desses pacientes e a gente vai ampliar o número de atendimentos para eles. E isso é uma inovação relativa em 2023? Isso é algo que a tendência é evoluir em 2023? Isso, porque você imagina, uma coisa que a gente tinha um psiquiatra, então hoje a gente tem um e mais 2, um estatutário e mais 2 com a parte médica, com convênio, né? Então a gente consegue fazer esses atendimentos 2 vezes mais do que a gente atendia. E tem que se levar em consideração também, as pessoas precisam saber disso, que existem poucos psiquiatras em Manaus. Ainda tem isso, né? O próprio profissional, há uma escassez do número de profissionais na psiquiatria. Então, por conta disso, ainda bem que você citou, foi porque houve um pouco essa demora para a gente fazer essa cooperativa médica pudesse vir para a Secretaria de Saúde, porque hoje são poucos profissionais que tem no Amazonas e o governo do estado conseguiu fazer essa contratação desses profissionais e fazer o atendimento para a população, porque ele entendeu isso. Me diga uma coisa, esse aqui é um assunto que eu tenho um interesse especial nesse assunto que eu vou abordar agora com o senhor, que é o seguinte, isso aí já é levantado e tudo mais, né? São dados que eu tenho. Existe um sem número, mais de 1.000 pediatras em Manaus. Pediatra que não é brincadeira. E existe apenas 7 geriatras na cidade de Manaus. No estado do Amazonas nós temos 7 geriatras. De que forma, lá na Policlínica, vocês têm lidado, vocês têm atendido questões relativas às crianças, né, que eu imagino que existe um setor de pediatria, e agora, em relação aos idosos, Dr. Rainer, como vocês têm conseguido atender, responder e entregar, de acordo com as necessidades de tantos idosos em Manaus, com tão poucos geriatras, 7 geriatras numa cidade com mais de 2 milhões de habitantes. Como vocês lidam com isso? O que acontece? Como eu falei, nós trabalhamos em rede e graças a Deus o governo do estado ele está realmente dando suporte àquilo que a gente precisa fazer dentro da rede de saúde. Por exemplo, para as crianças existem os CAICs. Então os CAICs, ano passado o governador reformou mais de 7 CAICs e se tornou o CAIC+, que tem mais especialidades. Então o governador colocou especialistas dentro dos CAICs para que pudesse atender essas crianças com mais efetividade. Então tem neuropediatra, tem gastro, tem dentista, tem especialistas para tratar esses pacientes. E na parte da pessoa idosa, a gente tem os CAIMs, que são aquelas unidades que são tratados esses idosos. E aí, com essa reformulação, está tendo as reformas também dos CAIMs e para colocar também especialistas dentro dessas unidades para atender essa população. Então, existem os CAICs, os CAIMs e as policlínicas. CAICs, crianças, CAIMs e idosos. Isso. E as policlínicas onde dão suporte para onde não tem aquela especialidade dentro daquela unidade, pode ser encaminhado para a nossa unidade. Não é a nossa referência, a referência são esses 2, mas a gente atende também esse público quando uma delas não tem esse suporte. Eu sei que nem tudo na vida é um mar de rosas. Qual é o calcanhar de Aquiles ainda que o senhor gostaria de ver atenuado, diminuído ou superado dentro do sistema do Plano da Quadra-Jás? Realmente essa
ter mais especialistas, né? Então é uma grande demanda onde a Secretaria de Saúde, o Governo do Estado já entendeu, então algumas especialidades a gente já conseguiu trazer essas cooperativas para que pudessem dar esse suporte. Um caso desse foi a ortopedia, a psiquiatria. Os atendimentos de ortopedia têm sido um sucesso, não? Isso, então a gente conseguiu fazer esse contrato com essas empresas terceirizadas, então hoje tem médicos cooperados que fazem esse atendimento, então a gente precisa dar mais vazão a isso. Mas isso é feito por um estudo via Secretaria de Saúde, onde eles veem quais são as especialidades que são mais críticas e aí possa fazer um estudo para isso, para que possa contratar e fazer essa contratação dessas especialidades. O que o senhor gostaria? E eu espero que não seja daqui a 2 anos, tá? Porque o senhor levou muito tempo para voltar aqui. Eu volto aqui. O que o senhor gostaria de me dizer? Eu vou criar uma situação hipotética aqui, eu gosto de fazer isso. O que o senhor gostaria de me dizer, doutor, sobre a sua atuação, sobre o atingimento de metas e concretização de resoluções, que com certeza a equipe deve ter. O que o senhor gostaria de me dizer em dezembro deste ano, quando eu lhe convidar para voltar aqui? O que lhe faria muito feliz chegar aqui e falar para a população? Falarmos que a gente superou as nossas metas e superou o número de atendimentos com a nossa capacidade instalada, com o maior número de especialidades e conseguir dar uma vazão e diminuir a nossa fila do CISREG. E vocês têm tudo para fazer isso? Temos tudo, vamos trabalhar arduamente para isso, para que a gente possa dar essa resposta para a população. Doutor Rainer Figueiredo, que alegria voltar a conversar com o senhor, que alegria você ter vindo aqui para ratificar aquilo que muita gente já sabe, que a partir de agora muito mais gente passou a saber, que as histórias de sucesso na Policlínica da Codajás, o PAN da Codajás, elas continuam evoluindo e se repetindo, e isso é realmente formidável, porque tem a ver com essa palavra que você usou aí, a qualidade de vida de tanta gente em Manaus que precisa. E lá na Policlínica da Codajás eles encontram. Está lá para eles. Parabéns ao senhor e toda a sua equipe. Eu que agradeço. Como você falou, é um trabalho em equipe, então a gente vai desde da assistência das pessoas que estão lá assistindo, fazendo os atendimentos, até a gestão, até a Secretaria de Estado de Saúde, até o governador Wilson Lima, que dá todo esse suporte para que a gente possa fazer esse trabalho mais efetivo e entregar um SUS mais digno para toda a população. Muito legal. Há 2 anos eu acho que se lembra. Você veio aqui e a partir da sua vinda eu convidei a doutora Daria, eu convidei a Michelle e outros grandes profissionais lá da clínica. Avise para eles que eu vou voltar a fazer isso. Eu vou convidá-los a vir aqui para cada um falar de forma mais específica sobre o seu setor. Inclusive nós tivemos um recorde no atendimento do Ambulatório de Diversidade Sexual e Gêneros. E esse assunto foi fabuloso, fantástico. Chame ela, que ela vai, vai falar do boom que nós tivemos. Muitas evoluções nesse setor? Muitas evoluções, e a gente, agora esse ano a gente está para a habilitação do serviço. Então, uma das novidades é a gente habilitar esse serviço para que seja algo via Ministério da Saúde realmente, porque hoje nós somos o único ambulatório de diversidade sexual e gêneros da região norte, e que é visível para o Ministério da Saúde e as nossas produções, mas existe uma parte burocrática, onde essa parte burocrática a gente vai correr atrás para que a gente possa habilitar. Mas ainda não foi resolvida totalmente essa parte burocrática? Porque é uma parte burocrática e aí precisa de são pessoas aval. Que querem, inclusive, fazer a passagem, né, de um sexo para o outro, e tem tudo isso, né? Fazendo a transição. A transição, né? Pessoas trans, Mas ainda há certos bloqueios a serem esperados. Isso pela parte burocrática, porque é via Ministério da Saúde. Então, anteriormente nós tínhamos um governo que tinha essa parte conservadora e não entendia muitas das vezes a luta das pessoas trans, e foi criado alguns bloqueios em certas situações. Mas essa percepção tem evoluído para melhor, então? Com certeza. Agora, com essa nova gestão, a gente está conseguindo conversar, dialogar mais e conseguir que a gente avance em políticas públicas voltadas para as pessoas trans. Diga para a doutora que ela não escapa. Ela não escapa, e o senhor é o culpado disso. Deu chamá-la aqui para a gente conversar sobre essa evolução que eu sei que é de grande interesse público. Muito, muito importante. Esse mês nós tivemos o mês da visibilidade trans, e a gente teve vários eventos, inclusive na Policlínica, para que as pessoas pudessem entender
que aquilo não é uma doença, isso não é nada de outro mundo, e que a gente precisa levar com naturalidade aquilo, principalmente no nome social daquelas pessoas, que tem que ser respeitados. Sim, claro, sem dúvida. Bem, hoje, 1º de fevereiro, iniciamos o mês mais animado, o mês dos foliões no Brasil, Carnaval. Você gosta de Carnaval? Eu gosto de assistir pela televisão. Mas de assistir pela televisão. Em todo caso, feliz Carnaval, um mês de fevereiro muito alegre, de muitas realizações lá no Onda Quadra. Para todos nós. E muita saúde, né? Que a gente e muita saúde, sim. Consegue alcançar tudo com saúde. Se a gente é doente, a gente não consegue fazer nada. Aí, esquece. Doutor, obrigado. Eu que agradeço o carinho, agradeço o chamar, agradeço o espaço de levar isso para a população, dessa prestação de contas para a população que está aí nos assistindo e dizer qual é o nosso trabalho realmente lá na Policlínica. E nós agradecemos por toda essa capacidade, essa eficiência no atendimento de tanta gente lá no Pão da Quadra. Parabéns. Obrigado. Eu quero encerrar falando para vocês duas coisas que me disseram quando souberam que ele viria aqui. Uma pessoa disse o seguinte: graças a Deus ele foi reconduzido, ele foi confirmado para continuar nesse novo governo do governador Wilson Lima. E uma outra pessoa disse o seguinte, que se ele em 2023 ele conseguir concluir pelo menos a metade do que ele fez em 2022, já é motivo para felicidade geral. Eu achei sensacional. Parabéns, doutor. Obrigado. Gente, um abraço. Amanhã, gente, se Deus permitir, a gente volta. A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.